Gente, vambora? Vambora, que agora é a nossa hora de revisar, pontuar aquilo que ficou ali, talvez um pouco... Será que eu peguei esse cochilei? Onde é que eu estava? Onde é que estavam meus pensamentos nesse momento? Então, esse é a hora, né, professor? Exatamente. Vamos lá, joga na tela aí, sem mais delongas. Então, nós falamos sobre Mendel e a hereditariedade. Mas quem foi Mendel, né? Mendel é aquele cara, considerado aí o pai da genética, né? E ele começou a desvendar de uma forma assim mais sucinta. Ele foi ali um estudante, né? Um estudioso sobre as questões da hereditariedade. Ele tentou explicar a questão da hereditariedade através de estudos. Então ele começou, como a professora falou, né? Ele fez estudos com roedores, não deu certo, ele percebia que existia uma confusão ali de dados, então ele optou para usar a questão das ervilhas, tá bom? Que foi, no caso aí, os vegetais. Foi para ervilhas por quê? Porque tinha uma série de características que ele podia comparar, né? Então ele estava ali buscando o quê? A resposta... Deixa eu só pontuar uma coisinha, professor, desculpa. Quando essa questão da escolha da ervilha, eu lembrei de uma situação interessante. Por exemplo, existem plantas que vão ter cores, a flor, né? Vamos dizer, a cor da flor lá. Ela era púrpura, roxinha, né? Ou branca. Mas existem espécies de plantas que podem ter... ela não é branca, ela tem pintas, né? Ou então, por exemplo, como eles começavam com animais. O animal tinha cor marronzinha, meio preto, meio, né, amarelinho. Então, como é que ele iria avaliar essas características? É como se fosse uma só, com essa variedade só no mesmo, né, indivíduo. Então, isso complicava. Por isso ele escolheu essas ervilhas da piso sativo, porque era roxa, ou era preta, ou era branca, ou era rugosa, ou era lisa. Ponto. Tá? Então, isso facilitava aí a compreensão dele. Então, a gente tem aí alguns fatores, né? Ele descobriu, ali através dos estudos dele, ele descobriu o mecanismo sobre como um indivíduo herdava características dos seus pais, né? E vale a gente lembrar, pessoal, que nessa época, essa palavra aqui não existia. Errei a palavra aqui. Não existia, tá bom? Então, ele chamava isso de fatores, né? Então, o que foi levado em consideração? Ele buscava uma planta, um indivíduo que desse para ele diversidade de resultados, né? Isso é muito importante na hora da escolha do material de estudo. E esse material de estudo ele ia mostrar para ele vários fatores, né, que iam, como é que eu vou dizer, que iam responder para ele as suas perguntas. Então, indivíduos puros eram importantes também nessa situação. Aqui já entra a questão da autofecundação. Para ele obter indivíduos puros, ele precisava de alguém, de um ser vivo, que permitisse a ele promover, no caso aí, a autofecundação, né? Então, todos esses fatores, se você lembra da aula, né, lembrando da aula que a gente acabou de falar, foram fatores que possibilitaram a explicação de Mendel para a hereditariedade. Quando nós chegarmos mais na frente, tem uma parte mais interessante, digamos assim, como eu falei, essa parte ainda é muito básica, a gente só conheceu o Mendel por cima ali dos seus estudos. Quando ele começa a fazer observações sobre as cores da ervilha, que a gente começa a entrar em dominância e recessividade, você vai entender de uma forma bem mais precisa. Bem mais precisa e até mais divertida. Começa a ficar um lance assim mais interessante de você entender. Você está entediado, professor? Vamos embora, galera. Então, isso aí foi a nossa revisão, tá? E a gente te aguarda aqui, vai dar uma olhadinha nas questões, vai resolver as questões e já a gente tira as suas dúvidas. Vamos lá?
É isso aí. Chegou o nosso momento de quê? Tirar suas dúvidas, resolvermos as questões juntinhos. Tá Pergunta, já vou mandar logo uma aqui. Manda. Sem... Ixi, Piscar. Não, sem lembrar. Eu não estou lembrando. Não, sem ainda olhar para a atividade. Qual foi, por exemplo, o tipo de vegetal que Mendel usou? Fácil, né, pessoal? Banana. Ervilhas, né? Se eu te perguntar o porquê, por exemplo, uma característica, autofecundação, entendeu? Por que eu estou brincando com isso, pessoal? Porque, por incrível que pareça, às vezes, um Enem, ele contextualiza usando essas características. Se você não se ligar, se você não souber na sua mente quais eram as características que Mendel, por exemplo, usou para começar os seus estudos nas ervilhas, qual foi a característica que ele procurou, muitas vezes isso pode dificultar você entender uma questão, a que uma questão está se referindo. Então são coisas que fazem parte da teoria, mas que é sempre bom você saber quando se diz respeito à genética, e principalmente à genética mendeliana, né? Aos experimentos de Mendel, tá bom? Então não é essa atividade, eu tenho certeza que você desenvolveu de uma forma rápida. Nós falamos aqui de uma parte introdutória aqui da genética, né? A gente nem entrou em genética de fato, a gente falou mais do experimento de Mendel, né? E a importância das características desse experimento. Não é isso, prof? É isso então, vamos lá. Questão de número 1. Primeira questão. Diz o seguinte, Gregor Mendel reconheceu... Que nem o professor Jefferson, posso ler? Pode. Gregor Mendel reconheceu que para obter sucesso em suas pesquisas e evitar as mesmas confusões das pesquisas anteriores, deveria trabalhar com um material que o permitisse maior segurança, evitando equívocos. Marque a alternativa que revele o material escolhido e suas principais inovações. Suas principais inovações. Tem banana? Tem banana. Aqui nas opções. Olha lá, ervilha. Será que era ervilha? O professor deu spoiler, né, no começo, mas tudo bem. A partir da qual ele desenvolveu linhagens puras homozigotas. Quando a gente fala em linhagens puras, é interessante você lembrar sempre disso, tá? Sempre vai ser homozigotas. O que é isso mesmo, professora? Quer dizer que você vai ter os genes e os alelos lá no loco gênico, lembra? Esses genes vão ser iguais, vamos dizer assim, tá? Determinar uma característica. Quantificando-as e analisando-as estatisticamente. A B, soja. Já deu ruim, né? Então já vou pular para B. Feijão! Se lasca logo no início isso aqui. Feijão, professora, mas feijão, né, soja, são todos leguminosas. Perfeito, ervilha também é, tá tudo aqui dentro, né? O feijão, essa leguminosa era uma leguminosa e fez cuidadosamente uma análise, sem necessidade de dados estatísticos. Opa! Não, né? Ele era criterioso, rigoroso nas suas análises, né? Letra D, era ervilha com as quais manipulou os dados e obteve as linhagens puras. Como assim, né? Manipulou os dados. Quando essa expressão manipular... Ela já soa maliciosa. Soa mesmo maliciosa. Ou seja, ele estava... como se ele estivesse induzindo... Alterando o resultado, né? E ele não fez isso. Ele, sim, manipulou quando ele fazia os cortes lá dos estames. A manipulação no sentido mais de manual mesmo, né? Exatamente. Tá? E aí você tem a letra D. Soja, então a gente já sabe que não é. Tá? Então a gente poderia ali se confundir entre a A e a D, mas a gente já sabe que a alternativa correta é a letra A. Ele desenvolveu essas linhagens puras, que eram homozigotas, quantificando-as e analisando-as estatisticamente, tá bom? Ok, então gabarito A da primeira questão. De que, professora? Não vai começar com essa. A gente se rola todo que esse Aqui no norte é de abestado, né? Ai. Vamos lá, questão 2, prof. Para os experimentos mendelianos, a espécie Pisum sativum foi selecionada por apresentar características bem particulares e de interesse do pesquisador. Qual alternativa identifica corretamente uma dessas características? Letra A, alta produção de flores. B, ciclo reprodutivo longo. C, pouca produção de sementes.
de uma planta fácil de cultivar e crescimento somente com estímulo. Como assim? Que estímulo é esse, né? Então, que estímulo solar, estímulo, sei lá, de hormônio, não. Ou então chega lá na planta, bebê, bora! Bora trabalhar. Não, né? Não é, pessoal. Né? Então, ciclo reprodutivo longo. Pronto, exatamente. Isso quer dizer o quê, professor? Que demora muito. Não era esse o objetivo de Mendel. É claro, é sempre bom falar. Em se tratando de vegetais, a gente sabe que a gente não vai plantar hoje e amanhã já vai colher. Mas, dentro das proporções, ele escolheu uma planta que relativamente era mais rápido o resultado. Então, um ciclo longo não é. Né? Produção de... Como é? Pouca produção de semente? Não, tinha que ter bastante semente, né? Isso. É até contraditório para uma ervilha, né? Ervilheira, essa que diz? Não sei, deve ser. Uma ervilheira lá, um pé de ervilha, poucas produção de semente não cabe. Uma vagem tem Só várias, numa vagem tem ali pelo menos umas 4 ou 5. Né? Então, pouca produção de semente não é. É uma planta de fácil cultivo? Pode ser essa daqui. Crescimento somente com estímulo? Nesse caso aqui, não. Alta produção de flores? Não. Digamos assim, relativamente é normal a produção dela de flor. Então, no caso dessas características que está aqui está inclusa lá naquelas características que ele observou para escolher as ervilhas, é porque ela era uma planta de fácil cultivo. Então, letra D de doido, é essa daí. Questão 3. Esquematize a espécie piso sativo, demonstrando as 7 características selecionadas por Mendel em seu estudo sobre hereditariedade, especificando os 2 caracteres para cada uma e sua relação de dominância e recessividade. Então, nessa questão, você vai destacar, você podia fazer um quadrinho, né? Você não queria desenhar ela não, porque eu não sou muito... Eu não tenho habilidade para desenhar, não. Mas, então, você construiria a sua tabelinha. Nessa tabelinha, você iria destacar cada uma das 7 características e das variedades dentro dessas características. Então, Você tinha ali a cor da vagem, amarela e verde. Aí você tinha ali a textura da semente, é rugosa ou lisa. Né? A cor da semente, verde ou amarela, a flor ou o tamanho dessa planta, né? Se era pequena ou média, né? Ou se a posição da flor será axial ou terminal. Então, você iria construir cada uma dessas características, identificar a variedade de cada uma característica. Isso. Então, você percebe nessas diferenças, nessas características, aliás, que você... creio que você relacionou, todas essas características, essas 7 características, ele tinha essas 2 opções. Então, ele trabalhou com 2 possibilidades nessas 7 características. Né? Isso permite ele dizer que essa planta produzia alguns fatores diferentes da outra. Coloca na tela, professor. Vamos colocar. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui seria um quadro que responde essa pergunta. Tá bom? Quando ele tem uma característica de lisa, né, uma ervilha lisa, e a outra ele tem rugosa, ele está aqui, mesmo sem ele ter os estudos genéticos da situação, mas ele consegue já afirmar que existem fatores que diferenciam uma da outra, embora elas 2 sejam ervilhas, mas alguma coisa dentro dessa ervilha faz com que essa característica apareça e alguma outra coisa faz com que essa característica apareça. Então, em cada uma dessas características, ele tinha uma, como é que diz? É uma antagônica. É uma de um jeito e a outra que mostrava uma outra forma daquilo. Né? Então, através dos cruzamentos dele, ele foi chegando a essas conclusões de que algumas predominavam, né, que são as de cima aqui, no caso aqui as dominantes, e outras apareciam com menos frequência, mas sempre apareciam, por mais que elas demorassem mais para aparecer, mas elas sempre estavam lá. Então, a gente pode dizer aqui, até como um adiantamento de assuntos que a gente vai ver mais para frente, que características recessivas, elas são apenas mais difíceis de aparecer, mas não significa que elas não aparecem, entendeu? Elas só não têm a mesma frequência que as dominantes. Mas, enfim... Em alguns casos, quando elas aparecem, eles são mortais, né?
É verdade. Mesmo sendo recessivas, às vezes elas... que é recessivo não quer dizer fraquinho, nem nada disso não. Porque não, quer dizer que são genes que aparecem com uma menor frequência, mas que quando aparecem, eles marcam. Tá? Eles, para ser recessivo, uma característica recessiva, precisa ser os 2 parzinhos de alerta serem na mesma... Professor? Porque eu sou um cara que quando chega, marca, assim. Professor. Uma coisa destacar aqui uma coisa que o professor falou, por exemplo, dessa escolha, né, de Mendel. Por exemplo, era uma característica cor da vagem aqui, tá? Aqui, ó. Cor da vagem. Era rápido o olhar dele quando ele olhava a vagem, ou era verde ou era amarela. Poderia ser um verde claro, um verde mais intenso. Então ia ser mais difícil dele distinguir. Mas eram, como você falou, antagônico mesmo, totalmente diferente. Ou era amarelo ou era verde. Ou era amarelo ou era verde. Ou era axial ou era terminal. Não causava aquela confusão dos roedores lá, por exemplo, né? Que apareciam várias características meio bagunçadas, né? E, enfim, numa mesma cria aparecia muita coisa que dava margem para muitos erros. Exatamente. Assim, aqui não, ele é papo 1. Ou é uma ou era outra. Vendo foi fantástico, né? Ele acertou. Ele acertou no cheio mesmo. Vamos para a próxima? Vamos para a nossa 4ª questão. As características trabalhadas por Gregor Mendel revelaram-se eficientes diante das peculiaridades da espécie vegetal. Tais características ou caráter, hoje conhecemos como fenótipo. Né? Identifique a alternativa que apresenta algumas das características selecionadas por Mendel para a análise experimental da transmissão de características. Letra Você A. vai olhar as alternativas e identificar qual delas inclui as características que ele queria. Lembra que eram 3? Então vamos lá. Letra A, cor das folhas. Ele analisou folha, gente? Cor da vagem. Ok. B, forma da vagem e tamanho da semente. A forma da vagem até iria. Agora, o tamanho da semente, será que tá, pessoal? C, cor da flor. Tamanho do fruto. A gente analisou fruto? Não. D, forma da semente, textura da raiz. Meu Deus, né? Matou aqui o negócio assim... Tem algumas informações, pessoal, que já faz a questão... Por isso que eu digo, se você prestar atenção na teoria, algumas coisas você já vê que já desentoa do que a gente explicou. Então, já condena a questão. Não, isso aqui não pode ser porque isso aqui está errado. Né? O que mais, professor? Aqui também, né? Ele não... falou de folhas. Então, a gente já elimina A. Já se lasca logo aí. Elimina a C, a C, a D. A gente fica aqui, então, entre a B e a E, professor. Vamos lá de novo. Forma da vagem. Isso. Tamanho da semente. Posição da flor no caule e cor da semente. Então, tá aqui, né? Isso. Porque tamanho da semente, ele não viu se era tamanho médio, pequeno ou grande. A B, vamos dizer que eram proporcionais, né, professor? A forma da vagem, tudo bem. Mas a questão do tamanho da semente, isso não foi uma característica que ele botou como critério. Vamos lá voltar no quadrinho? Volta lá. Cadê? A forma da vagem. Cadê? Aqui, ó. Forma da vagem, tá aqui, ó. Tá aí. Opa. Deixa eu... Aqui. Forma Agora, da vagem. Tamanho de semente não tem. Ele colocou a forma da semente e a cor da semente, tá bom? Então, a nossa alternativa correta, a letra E. Posição da flor, se era axial ou terminal. E a cor da semente, amarela ou verde. Letra E. A última aqui pra gente finalizar. A espécie Pisum sativum possibilitou o seu manuseio para as experimentações mendelianas, por se tratar de uma espécie cujas flores são monóclinas e hermafroditas, como do eucalipto. Esquematize a diferença entre espécies monóclinas e diclinais, aquela imagem lá que nós mostramos durante a aula para vocês. Então, na parte superior aqui, esquerda, você tem as flores monóclinas. Elas têm a flor, tanto estames quanto pistilo. Na mesma flor. Isso. E as diclinais, ou seja, que vão ter tanto estrutura masculina separado, né?
masculino, o indivíduo masculino com o estame e o indivíduo com a flor com o pistilho, a estrutura feminina. É isso aí, né, prof? Deixa eu ver, tem ali, ó. A espécie monóclina apresenta o pistilo e os estames no interior da mesma flor, tá? Podendo ser monóclinas, né, ou separadas aí, masculino e feminino no indivíduo, tá? Ou separados. Perfeito? Então a gente finaliza aqui e se despede nesse momento. Aí, pessoal. E ó, só tá começando, hein? É isso aí. Vai piorar. Tchau, galera. Se liga, é só estudar que vai dar certo.